Bom, pessoal, esse aqui é um tutorial que é complementar ao último tutorial que eu coloquei lá na página do GitHub. Lá, então, vocês estão vendo aqui, né? Então, esse aqui é o tutorial, o notebook, né? Que a gente trabalhou para fazer rotação de vetores, né? Como é que a coisa funciona e diferentes maneiras de fazer. Mas nesse notebook aqui, a gente desenvolveu algumas funções, e são funções que a gente usa frequentemente, né? Toda vez que a gente vai analisar dados correntes, a gente tem que fazer essas operações de conversão de cartesiano para polar, de polar para cartesiano. Então, uma solução que tem, assim, se você vai começar o outro notebook, analisar um ou outro conjunto de dados, é simplesmente abrir um notebook, copiar as funções, colar no outro, e vai funcionar. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como a gente vai fazer um pacote, né? Assim como a gente carrega num Py, Matplotlib, aqui eu vou mostrar que é fácil também a gente fazer um pacote, que a gente pode fazer, colocar lá naquele pacote algumas funções, né? E carregar como se estivesse carregando qualquer outro pacote, né? Então, aqui o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro a gente tem que... O pacote ele não é um notebook, né? O pacote são funções e módulos que estão em um arquivo ASCII, né? Porém salvos com uma extensão PY, né? Que é de Python. Então vamos abrir aqui um editor de texto, quer dizer, que poderia ser até um bloco de notas, mas para esse tipo de coisa eu costumo usar o Atom. Atom é um editor para programação, do GitHub também, se não me engano, que ele é bem simplesinho de usar, ele não tem, tipo, tem aqueles editores que tem zilhões de coisas, não, esse aqui é um editor bem simples, bem limpinho, assim, então é agradável de trabalhar com ele. Então aqui vamos começar aqui um new file, e eu vou simplesmente copiar aqui as duas funções que a gente criou no notebook, que converte cartesiano para polar e polar para cartesiano, tá? Colei aqui, vocês estão vendo que elas não estão com nenhuma configuração específica, porque não está salvo. E agora, quando eu salvar, save as, eu vou salvar numa pasta que eu costumo guardar todas as minhas ferramentas de Python, né? Eu tenho uma pasta GPython, que eu coloco um monte de tranqueira que é associada ao Python. Eu tenho uma pasta aqui que é o Jupyter Notebooks, que são notebooks de referência que eu tenho lá, que quando eu tenho dúvida, eu guardo uma cópia como que eu abro o NetCDF, como que eu faço configuração do TIC com data. Então, eu tenho tipo um banco de notebooks de referência, e tem aqui o que eu criei uma pasta chamada PyTools, né, que seriam as minhas ferramentas de Python, né, tipo, não são arquivos quaisquer, mas são ferramentas que eu usei, copiei de alguém e coloco aqui. Então eu vou criar aqui, vou chamar aqui de um nome bonito em inglês, né, já que é tudo Python, tudo em inglês, então eu vou chamar de Vector Tools, né, bonito, .py. Pronto. Tenho aqui, então, salvei esse arquivo Vector Tools. Tá criado o meu pacote. Tá? Então, se eu for lá no Python agora, obviamente que dá para melhorar, dá para colocar help, dá para colocar documentação, né? Mas agora que eu peguei essas duas funções que estavam aqui no notebook, coloquei lá no Atom, no editor de texto, e salvei com .py, eu acabei de criar um pacote. Agora vamos ver como que funciona. Então, como que a gente vai fazer aqui? Vou colocar aqui um novo notebook, new notebook, e aqui vamos colocar
testando pacote. Então vamos... Só que para carregar, eu acho que já tem lá nos notebooks, lá nos tutoriais, essas informações, né? Mas como eu estou criando um pacote assim meio que cruzão, né? Então eu tenho que informar ao notebook aonde ele deve procurar também, em que pastas, em que diretórios que ele deve procurar esse pacote. Então eu tenho que usar o import sys, né, que é um pacote do Python que gerencia o sistema operacional, e a gente vai ter que adicionar, né, sys, eu tenho que adicionar a rota, né, o path, da onde que está esse pacote. E eu tenho que adicionar, então, usar o append, né, o método append, e dizer que lá em C, guto, gpython, pytools, eu estou adicionando, então, esse path ao meu conjunto de paths que já estão instalados, né, que quando eu instalo, uso o pip para instalar alguma coisa, ele já anexa isso ao path do Python. Então aqui eu vou import, qual que é o nome que eu dei aqui? Vector Tools. Import Vector Tools. Ó, não deu erro, significa que ele carregou. E agora, se eu quiser usar... Não, isso não. Y. Aqui só para ter certeza. Se eu quiser usar agora o que tem no pacote, olha que eu criei o pacote, eu sei o que tem lá dentro, né? Cadê o B? Então eu vou dizer aqui, vou dizer que U igual a ponto 3, V igual a menos ponto 2. Tá? E vou fazer, lembrando, né, que eu fiz o pacote, então eu tenho que ver lá como que é a entrada e a saída, né, que tudo isso aí seria interessante fazer uma documentação, né, tipo, incluir docstrings ali, para poder fazer um help aqui. Eu vou dizer aqui que eu vou dizer, aqui eu tenho cartesiano, que eu tenho que transformar para polar. Então vai ser, eu vou dizer que velocidade e direção é igual vector tools, é como se eu estivesse usando o NumPy, né? Ponto, agora a função cart do polar UV. Olha, então o meu vector tools, quer dizer, a minha função no vector tools, ela requer que eu use o NumPy, né? Tá dizendo aqui, ó, o erro. Então, ó, o cart do polar está tentando usar o NP aqui, mas o NP não é definido. Então eu tenho que vir aqui e aqui na minha função eu tenho que fazer um import NumPy as NP e salvar. Aqui tem um outro probleminha que a gente vai ter que executar agora. Save. Tá, salvei de novo, mas não vai funcionar aqui, né? Eu vou fazer isso aqui de novo, eu vou fazer isso aqui de novo e ele vai continuar dando erro. Mas por que está dando erro? Já que eu fiz essa correção aqui, tá? Como eu não preparei esse vídeo antes, né, então assim, esse é um erro que acontece porque não há quando eu executo essa célula aqui, ele não, na verdade, ele não carrega de novo as bibliotecas, tá? Então, para que eu carregue novamente esse pacote, eu teria que usar que agora eu não lembro como que é, mas eu tenho que usar um que é forçar ele a carregar. Outra maneira é simplesmente eu reinicializar o kernel. Restart kernel, restart. Quando eu faço um restart kernel, eu estou zerando
a memória do notebook absolutamente. E aí sim, agora sim, ele vai executar de novo. Tanto é que apareceu aqui o número 1 novamente. E agora sim, executou. Né? E agora então, se eu der um print veloc direct, tá ali, velocidade 36 e a direção 123 graus, né? Que é coerente, né? Já que V é negativo, U é positivo, né? Se eu colocar aqui 3 e ponto 3, isso aqui vai ter que dar alguma coisa de 45 graus. Ali, ó, 45 graus. Né? Então, aí estamos no pacote. E se eu quero fazer o caminho de volta, né? Já que eu posso dizer aqui que o 2V2 igual, qual que é o nome da outra ferramenta? Polar to Cut. Então, Vector Tools, Polar to Cart, e aqui Veloc Direct. Ó, executou. Vamos ver se vai dar certo. B, print, U2, V2, tá lá, ponto 3, ponto 3. Obviamente que isso aqui, essa fileira de zeros aqui, é por causa da precisão do Python, né, que ele adiciona, já que a gente está trabalhando com ponto flutuante. E aqui, então, só para terminar isso aqui, então, eu posso fazer aqui, import vector tools as, como eu faria com o NumPy, né, dar um apelido para ele, VT. Então, Vector Tools vira VT, então isso aqui eu posso chamar simplesmente de VT, isso aqui de VT, eu executei isso aqui, e ele vai funcionar igualmente. Tá? Então é bacana fazer, quando a gente tem essas ferramentas de uso geral, que a gente usa muito frequente, né, rotação de vetores, eu vou colocar aqui também, como eu vou fechar esse pacote aqui, colocar uma documentação nele, não agora, mas dá para colocar várias outras ferramentas que se usa ali, e aí você vai ter essa ferramenta. Então, toda vez que você começar um notebook que vai analisar dados correntes, em vez de ficar copiando de um notebook para outro ou reescrevendo a função, você já tem aquele pacote lá que você fez, que você sabe como que funciona, que está bem estabelecido, e isso é uma baita ferramenta que a gente usa e é bastante útil. Tá? Então, isso aqui é um vídeo só para complementar o nosso tutorial de vetores, né? Então, e que ajuda muito de análise de dados de maneira geral. Tá? Então é isso. Então, visitem lá a página do GitHub lá, que vão ver se frequentemente eu vou tentar colocar mais material para vocês.